Política, no sentido original da palavra, né, é a preocupação com a polis, né? Os gregos, a questão de honra, de cidadania, né? Se preocupar com a cidade onde eles viviam, onde eles habitavam. Né? E, logicamente, que ao longo dos séculos o conceito foi mudando. Né? Hoje, política é uma forma de garantia, o atendimento, né? Do desejo das pessoas, né? Um modo das pessoas se preocuparem com o seu país, com a sua cidade, de reivindicarem, né, os direitos, né? Um modo de expressar o desejo de um país mais justo, um país melhor, uma cidade melhor. Essa é a ideia que eu tenho hoje do conceito de política. Tu acha que o jovem participa da política hoje? De um modo ou de outro participam, né? Porque não se preocupar com política também é uma participação. Né? Agora, logicamente que há uma desilusão hoje, não com a política, né, em si, mas com a questão partidária, né? Os governos. Né? Então, essa é uma época também em que as pessoas buscam muito a questão do hedonismo, do prazer. Né? A juventude em si ela tem outras preocupações que não apenas, lógico, a sociedade. Né? Então, poderia ser uma adesão maior, né? Mas não vejo como algo, né, tão fim do mundo. Né? É um processo de aprendizagem, você vai aprendendo e com o tempo você vai ganhando consciência da importância da política. Quando fala em política, qual é a primeira palavra que você pensa? Eu penso participação. Política é participação é fundamental, diálogo, né, conversa. Acho que isso é fundamental para a política. No Brasil pode ter outros termos, né, menos apropriados, mas participação é um termo mais adequado. Né? Ok, então obrigada. Bom, as ordens. O que é política? O que você entende sobre política? Política. Eu não entendo muito dessas coisas não, porque eu não sou muito ligada de coisa, eu até não gosto de política. Eu até não voto, quando eu vou votar, não voto, essas coisas. Não me interessa, assim, por política não. E quando tu fala em política, qual é a primeira coisa que te vem na mente? Não é coisa que me vem na mente com política. Tu acha que como é que tu acha que o jovem hoje ele tem a relação dele com a política, o jovem hoje em dia? Assim, jovem com política eu acho que já não dá muito certo, porque política tem certas regras que jovens não aceitam. Tipo, jovens não gostam assim de ter, por exemplo, aquele negócio de horário que implantaram, né? Eu não concordo com certas regras de política com jovens. Tu acha que a política é importante hoje em dia ou não? Hoje em dia, talvez. Obrigada. Valeu, Marcos, pra você, o que é política? Eu sei o que é, mas não consigo falar. Qual a importância pra ti que tem a política? Ouvir a população. Tu acha que os jovens hoje em dia, eles participam da política? Tem uma pequena porcentagem. Uhum. Qual é a primeira palavra que vem na tua mente quando tu fala política? Senado. Senado. Tá, ok. Na tua opinião, qual a diferença entre política e politicagem? Politicagem é fazer a política. Isso é. E política é a própria política em si. Uhum. Tu acha o que é que tu acha de hoje em dia da política brasileira? Péssimo. Péssimo? Tá ok, Marcos, obrigada. Sandro, pra você, o que é política? Para mim, política, eu acho que política é uma forma de se comunicar com a pessoa, uma forma da pessoa aprender cada vez mais com aquela pessoa, de interagir, de estar presente para ajudar o próximo. Eu acho que é isso. E pra ti, qual é a importância da política? Para mim é importante a política porque assim, dependendo de qualquer coisa, a política
influencia muito assim, dependendo do político, ele ser assim, por um acaso, ser um assim que não influencia em nada, não ajuda a gente em nada. Se for outro que já ajuda, tá sempre presente. Eu acho que interagindo com todos nós é o que dá certo a política. E você acha que os jovens hoje, eles participam na política? Eu acho que sim, muitos deles participam sim, porque querem um futuro bom, querem empregos melhores, procuram mais estabilidade, mais coisas boas pra frente. Quando fala em política, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Quando falo em política, a primeira coisa que vem é, será se vão escolher um político bom, né, pra nós? O que vem na minha mente é logo Primeira isso. palavra, assim. Responsabilidade. Ok, então obrigada, De tá? nada. Sabrina, pra você, o que é política? Sério mesmo? Que é política? Tem terror, mas eu tô visual, né? Não conhece. Quando a gente fala política, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Tu acha assim que a política, o que a política brasileira hoje ela faz? Como ela Desigualdade. Tu acha que o jovem participa da política hoje em dia? Ok, Sabrina, obrigada. Estudante do terceiro ano aqui do turno da tarde da Escola do Alto Bezerra, está participando aqui dessa nossa enquete promovida pelo GEMA. Por favor, Iano, o que é política, cara? Política é um conjunto de regras e termos que um povo faz para poder viver em comunidade, em sociedade. Isso é política, é o teu conceito. Legal. Isso. Mas me diz uma coisa, garoto. Quando você pensa na palavra política, não só você, mas qualquer pessoa, o senso comum, a maioria das pessoas, quando ouve a palavra política, tu acha que as pessoas lembram imediatamente de quê? Lembra de politicagem, lembra de... A primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas, do senso comum, é politicagem. O roubo... E você acha que política é roubo? Não. Então por que que as pessoas associam política a roubo e a politicagem? Por quê? Porque é o mundo que a gente tem vivido hoje, a forma que a política tem sido aplicada. Não tem sido aplicada a política de verdade, tem sido aplicada uma politicagem feita para dar um lucro, para causar uma desigualdade. Pronto, Pra que então me alguns tenham diz uma coisa, status cara. E pra gente mudar essa realidade, deveria ser feito o quê? Que tipo de coisa você acha que tem que ser feito para que mudasse essa realidade? Deveria envolver muitas pessoas e deveria as pessoas começarem a se conscientizar sobre o assunto, começar a querer aprender realmente até política e não ter aquela visão fechada como as pessoas têm, de que política é algo chato e que é roubo e que é... Legal, legal. Então tu, cara novo, conhece muitos amigos, estuda numa escola cheia de jovem. Como é que você vê hoje a participação da juventude dentro da política? Como é que você classificaria hoje a atuação da juventude? alienada. A juventude não tem sido muito participativa. Você se inclui nesse grupo de não participativo? Você participa? Não muito. Eu me incluo um pouco porque eu não tenho participado, não tenho participado de movimentos. Às vezes eu fui nos movimentos que eu marco, como foi Praça da Gentilândia sobre o movimento Feliciano, eu ia, acabei não indo, mas eu me envolvo pelo menos na parte de querer conhecer, querer estudar um pouco o assunto. O que já é muita coisa, né? Ok, Gabi. Muito obrigado, valeu, até mais. Aldo, na tua opinião, o que é política e qual a importância da política? Porque a política é a participação da sociedade nas grandes debates e questões que envolvem os seus problemas diários. Política não é só apenas, se limita ou se restringe no parlamento, seja ele da Assembleia, Câmara Municipal, mas sim política é você participar dos debates, de você ter um momento de esclarecimento, isso é muito importante, porque a nossa sociedade muitas vezes os debates são muito apequenados e é importante que as pessoas se esclareçam e toquem nas questões mais profundas de maneira concreta. E quanto o que para mim seria a pergunta que representa a política é justamente esse papel da conscientização, né? No momento de você colocar ideias, de refletir e de ao mesmo tempo apontar soluções e alternativas. Porque no campo da teoria existem muitos autores, e na minha área de filosofia, filósofos trabalham
trabalham desde o período antigo até hoje. Mas do ponto de vista prático, ainda faltam elementos ou subsídios para resolver esses problemas. Então, o nosso papel enquanto educador é incentivar os jovens à reflexão. Tu acha que os jovens participam da política? Participam de uma maneira avessa do tradicional. Avessa no seguinte aspecto, avessa em relação à participação não apenas em partidos políticos, mas em comunidades do Facebook, como o Twitter. As redes sociais são um espaço também de participação ou de opinião pública. As redes sociais, a internet de maneira geral, são utilizadas para você colocar suas opiniões no momento. Uma reivindicação, um protesto, um dia de marcar uma passeata. Bom, diga lá. Não, por exemplo, a passeata do Marco Feliciano é um ótimo exemplo, que as redes sociais se organizaram e colocaram em dias específicos essa manifestação. Uma palavra que você que resume a política, quando a gente fala política, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Política, debate. Debate, discutir ideias. Eu acho que, assim, sabe, o que é que tu acha a diferença de política e politicagem? Muito pequena, rasteira. Não avança e não traz nenhuma solução para as novidades, para as questões da sociedade. Ok, obrigada. De nada. Daisy, pra você, o que é política? Eu acho que política é com todas as pessoas, os governantes, a gente elege a pessoa para cuidar do nosso estado, do nosso país. E assim. Quando a gente fala em política, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Governante. Tu sabe, na tua opinião, o que é política e politicagem? Não. Tu acha que o jovem participa da política hoje em dia? Eu acho que ele não participa, mas ele deve participar. Por quê? Porque eu acho que ele também é um cidadão, como qualquer outra pessoa. Eu acho que as pessoas dão o meu direito, aquele negócio votar com 16 anos, mas eu acho que ele não tem seu direito, assim, não que devia ter, mesmo votando com 16. Na tua opinião, como é que tá a política brasileira? Eu acho que ela tá... Eu acho que ela tá assim. Eu acho que antigamente era pior. Eu acho que não tá 100% como devia ser, mas eu acho que tá caminhando, porque apesar de a gente ter muito político eles fazem algumas coisas, né, pelo país. Você concorda com o modo da política hoje? Brasileira? Mais ou menos. Obrigada. Estamos aqui com o professor Fernando, trabalha aqui na Escola Governador Adalto Bezerra. É uma satisfação, até mesmo porque o mesmo compactou e acredita em uma crença que para nós não é muito comum. O professor Fernando é islâmico e também tem um nome que eu estou aprendendo a pronunciar, que é Yahya. Professor, por gentileza, o que é política? Antes que sempre nós muçulmanos, antes de falarmos sobre alguma coisa importante, a gente começa louvando Allah. Então eu peço permissão para começar dessa forma. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Em nome de Allah, que a paz e a exaltação de Allah esteja sobre o nosso profeta Muhammad, sobre sua família, sobre seus companheiros, sobre aqueles que o seguem, prosseguindo. Então, política, a gente sabe que é algo fundamental na nossa vida, tanto que, trazendo para a minha vida como muçulmano, na nossa crença existem regras de tanto como você faz a sua oração, como você trata a sua família e como você deve ser um governante, né? Então isso também faz parte da nossa fé, de ser o governante deve ser o melhor dentre a nossa sociedade. Professor, quando o senhor ouve a palavra política, com força, de primeira, quais são as primeiras palavras, a primeira ideia, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça, pelo que nós temos hoje no mundo, no Brasil? Política lembra o quê? Pelo que a gente tem hoje no mundo, lembra busca pela vida terrena, busca pelo poder e confusão. Existe diferença, professor, entre política e politicagem, que o povo tanto comenta por aí? Existe essa diferença? O que seria politicagem? Pelo que eu ouço, assim, obviamente como um ignorante, né? Porque a gente ouve que politicagem seria você usar a política para ganhar, de alguma forma, conquistar algum desejo seu, né? Seja o desejo de que as pessoas
façam aquilo que você acredita ou desejam por dinheiro. Né? Então, professor, diante dessa conversa, para concluir nosso breve papo, que espero que seja o primeiro de muitos, pela sua visão, pelo que o senhor vê hoje, duas questões. Como o senhor vê a juventude brasileira hoje atuando na política? Como você avalia essa participação? Se a gente fosse classificar, eles participam muito, pouco. Avalie essa participação e a importância desta participação, por favor. Na verdade, a minha visão é de que a juventude, não só a juventude, mas tanto aqueles que participam como aqueles que não participam, em uma palavra, está perdida, no sentido de não ter, digamos, uma direção. Você vê que, por exemplo, eu já fui de movimento político, né? E você vê, vou dar um nome de um movimento qualquer, o comunismo, por exemplo. Você vê que existem vários movimentos comunistas, mas todos dizendo que os outros estão errados e só ele está certo, né? Então você vê pessoas que, entre aspas, lutam pelo mesmo objetivo, mas ao mesmo tempo não se ajudam naquilo, né? Então acho que não há uma direção aí nesse sentido, por exemplo. Né? Ok, a gente agradece, foi um prazer e até breve, professor. Senhor Geraldo, o senhor que trabalha aqui com a gente, aqui na Escola Adalto Bezerra, por favor, senhor Geraldo, o que é política para o senhor? Política, eu acho, é aquela opção que chega e quando na época da política que fala, ele cumpre pelo menos a metade do que eles falam antes de acontecer, né? Porque geralmente muitos falam, mas quando faz a política que passa, esquece tudo, né? Ou seja, gostaria que fosse lembrado assim um pouco do que eles falam. Não todos, porque todo é impossível você fazer tudo que você fala, né? Mas algumas coisas eu acho que seriam necessárias, né? Meu querido, por gentileza, quando o senhor ouve a palavra política, o senhor lembra depressa o que é que vem na sua cabeça? Muitas coisas. Tipo? Muitas coisas. A política ela é mentira. Vem a verdade também, a política, claro. Mas ela vem muita mentira na política. Pois, meu querido, e o senhor que deve ter filho, né, como é que o senhor vê hoje a juventude na política? O senhor acha que estão interessados? Como é que o senhor vê isso hoje? Você andando tanto no colégio como na rua, você vê alguns interessados, alguns. Outros não. Tanto interessado na política como você vê alguns alunos, quando você vê no colégio diz que você é um professor, você vê que aquele aluno, você sente que ele quer estudar. Tem outros que quer estar dentro do colégio. Ao mesmo jeito é a política. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Posso dar para você? Estamos aqui com o professor Teófilo, que trabalha também aqui na Escola Adalto Bezerra. Professor Teófilo, por gentileza, o que é política? É a relação, né, entre as pessoas, aquela relação de negociação para o melhor viver. Eu acho que política é mais ou menos isso, para que haja conciliação, né? Conciliação. Inconciliáveis. Então, política seria conciliação entre os o quê? Os inconciliáveis. Supostamente inconciliáveis. Inconciliáveis. Pois, professor, por gentileza, atualmente, na sua visão, quando a gente ouve a palavra política, imediatamente vem que imagens na nossa cabeça? Política lembra o quê hoje? Se você for por causa do cenário brasileiro, a gente acaba tendo uma visão negativa, certo? E política. Mas a gente está se baseando nos políticos e não na política, porque a política, eu falo, ela é importante não só nas eleições, mas em cada momento da vida, né, com as suas relações humanas, ela é importante. Professor, por gentileza, e atualmente o senhor que leciona em várias turmas, tem alunos de todas as idades, como é que o senhor está vendo o interesse do jovem pela política? Como é a juventude e a política hoje? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que tem aumentado o interesse, certo? Embora alguns ainda resistam, achem que política é uma coisa, né, suja, ruim, né? Mas eu acho que aos poucos o brasileiro está se conscientizando de que é importante se informar cada vez mais sobre a questão da política. Então, e a educação tem um grande papel. Então não é possível viver sem política? Não é possível viver sem política. Muito obrigado, professor. Obrigado, Teófilo. Marina, na tua opinião, o que é política e qual é a importância da política? Política é uma ação humana que todos nós temos. Né? A importância da política é que ela também determina algumas decisões que tem a ver não
dia das pessoas, né? Mas com algo que as pessoas sempre imaginam que a política é aquela coisa seletiva de indivíduos, né, de governantes, não é assim. A política é ação, ela é decisão. Então tudo nós fazemos parte de um processo político, independente de gostar ou não. Tu acha que o jovem participa da política hoje? Ele participa sem perceber, inconscientemente. Como? Às vezes com algumas atitudes na escola, né, tomando tipo favorável a determinados temas. A gente teve uma participação efetiva muito interessante da questão das cotas, e teve uma participação exclusivamente da juventude e da escola. Uma palavra para você, quando a gente fala política, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Democracia. Distante, mas democracia. Você acha que deveria mudar alguma coisa na política hoje? Na política, não. Nas pessoas, sim. Na política, eu falo no sentido de ela se sentir bem mais restrito ao mesmo tempo amplo. Nas pessoas, de conscientizar do papel